Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para mais um bate-papo. Por gentileza, manifeste as suas ideias, a sua aprovação, a desaprovação sobre os assuntos que eu abordo nesse e nos outros 200 e tantos vídeos inseridos no YouTube. Eles estão disponíveis nos mais diversos assuntos nesse período longo em que nós abrangemos os mais diversos assuntos. O nosso último assunto foi sobre as medidas do presidente Trump. O que está realmente mexendo com o mundo. Bom, mas hoje nosso assunto é bem diferente. Eu estava lendo há poucos dias e os pesquisadores, estudiosos, analistas japoneses manifestaram uma coisa que eu achei muito estranha. Manifestaram o medo de que a raça japonesa se extinga. Por quê? O ano passado houve 800 mil mortes acima do número de nascimentos. O Japão tem feito todo o incentivo para a natalidade. Diminuir o número de horas de trabalho semanais, criação de creches, incentivos financeiros, etc. Até agora não deu resultado. Mas pode uma raça forte como a japonesa se ser extinta? Pode. Os incas, por exemplo, muito sábios, dominaram aqui a América do Sul, dominaram o Peru, o império deles, a Bolívia, o Equador, o Chile, a Argentina e a Colômbia. Com alta tecnologia, conhecimentos científicos preciosos e desapareceram, inclusive misteriosamente. Quando você analisa mais profundamente outros exemplos, eu me recordo que há 3 anos eu estava em Londres e os jornais noticiaram que praticamente 50% da população inglesa não tinha mais sangue inglês, mas sim sangue de imigrantes. Predominantemente indianos, que inclusive têm cidadania britânica, uma vez que a Inglaterra dominou a Índia por diversos séculos. Deixou numa miséria danada, mas dominou. Né? E hoje, se você vai ao aeroporto como eu estive em Heathrow por diversas horas, você vê que a maioria dos transeuntes são indianos, ou descendentes de indianos, ou indiano acompanhado de outra raça. Enfim, a pureza britânica do sangue britânico está desaparecendo. Você vai a outros casos, por exemplo, da própria Inglaterra, Stonehenge, por exemplo. Stonehenge é um site onde existem pedras e formações rochosas estranhas, provado que não são de lá. Alguém trouxe. Mas como? Com que poder de locomoção? Sem guincho, sem a parafernália contemporânea? Como que foi movido? Eu também estive nas Ilhas de Páscoa, onde existem aquelas estátuas enormes. Gente, as Ilhas de Páscoa estão isoladas de tudo e de todos. Inclusive, quando eu estava naquele aeroporto, eu tive medo, porque disseram o seguinte: nós não temos comunicação com nada. Estamos longe de tudo. Assim como o Tahiti, onde também eu estive, longe de tudo. Agora, nas Ilhas de Páscoa, como é que aquelas estátuas enormes de rochas, pedras, foram parar ali? Houve uma civilização ali. Em Stonehenge, houve uma civilização. Mais recentemente, quando eu morei na Austrália, eu observei que os aborígenes estavam, aliás, eu observei, não, os analistas observaram que eles estavam desaparecendo ou miscigenando com brancos. Na Tasmânia, tem um famoso romance chamado The Last Tasmanian, ou seja, foi o último habitante originalmente da Tasmânia, que era também um aborígene. Então, a Ilha de Páscoa, Stonehenge, os Incas, nos prova que civilizações desapareceram. O que a Itália está fazendo hoje? Incentivando a imigração, facilitando a cidadania italiana pelo mundo. Por quê? Porque a população está decrescendo muito apressadamente, muito rapidamente. Veja só, é comum você ver anúncio de casas a $1, a €1, a €10,
em vilas na Itália para trazer gente para morar lá. Ou seja, as cidades completamente inabitadas. Então, resultado, essas cidades tinham um dia habitantes, gente e mais gente, e hoje não tem. Quando você vai a Washington, por exemplo, você vê um grande número de africanos ali trabalhando, no táxi, nos serviços básicos e mesmo nos serviços mais essenciais, né? Então você vê que há uma mudança. Vamos pensar aqui na África. Dizem os geólogos que a África vai partir no meio. As placas tectônicas, aliás, perdão, estão abrindo espaço para a criação de um novo oceano. Então aí as mudanças, né? No Brasil se prevê que em 2040 a nossa população começará a decrescer. E mudanças estão acontecendo. Por exemplo, a Índia, que foi um foco de miséria durante a colonização britânica. Ela está despontando de uma forma muito audaciosa em todos os campos do conhecimento, da tecnologia, do armamento, da alimentação e assim sucessivamente. Olha, recentemente, o que a China fez com a África? Ou está fazendo, não sei até onde a força chinesa vai, criando verdadeiros corredores, onde outrora passavam as caravanas conduzindo mercadorias. Hoje, a China busca ali minérios, terras raras e coisas assim. Ou seja, quando será que os chineses vão também começar a misturar com alguma tribo ou algum povo lá da África? Então, veja bem, nós estamos vendo que realmente uma população pode desaparecer. A britânica, eu falei com vocês. Se hoje 50% tem sangue inglês, 50% já não tem, a tendência, naturalmente, principalmente dado ao fato de que os britânicos têm poucos filhos, é de que o número de britânicos puros diminua e o número de britânicos de sangue de outras raças aumente. Então, veja bem, nós falamos dos aborígenes, falamos sobre os espanhóis na América, falamos sobre a Ilha de Páscoa, Stonehenge, né? E lembrando que um dos nossos vídeos nós já falamos que a Nigéria será a partir do ano 2050, provavelmente o país com maior número de habitantes. Então veja bem, como os hunos desapareceram, como tantas raças desapareceram, há perigo, há mutações, e hoje mais ainda, porque antes as tribos, os povos, ficavam mais ou menos isolados. Os incas até hoje não se sabe por que desapareceram. Mas hoje, por exemplo, a mistura de raça é uma constante, né? É algo que realmente está acontecendo, dada a facilidade de transporte, locomoção e etc. Eu devo acrescentar que a Universidade de São Paulo, agora em maio, esses dias, soltou uma formação da população brasileira impressionante. Segundo a USP, 60% dos brasileiros são descendentes de europeus, 27% são descendentes de africanos e 13% são descendentes de índios. Interessante que entre os africanos e os índios tem algumas origens que já desapareceram. Na origem, temos aqui no Brasil. Então veja bem, o Brasil é realmente um melting pot. É o país mais miscigenado do mundo. Então, nós não temos a preocupação de que a raça desapareça, porque nós somos uma miscigenação, uma mistura de raças. Certo? Essa é uma coisa interessante, porque enquanto a Itália tinha raça pura, a Inglaterra raça pura, a Austrália raça pura, o Japão raça puríssima, a China idem, nós não temos o perigo que os outros correm. Então, fica aqui esse raciocínio, esse pensamento. Alguma raça será extinta? As raças são extintas? As raças têm um fim? Têm um começo, um meio e um fim? Acredito que, como na teoria vegetativa das empresas, que nascem, crescem, resplandecem e decaem, assim como as nações,
também são os povos. Muito obrigado. Vamos raciocinar sobre essa mudança que a gente está vendo ocorrer e espera que haja uma aceleração no mundo à medida que os povos se misturem. Por gentileza, manifeste o seu like e faça a sua inscrição em nosso canal. Muito obrigado, espero que você tenha aproveitado esse vídeo, até porque você pode aplicá-lo plenamente na sua evolução econômica, na sua empresa, nos seus pensamentos financeiros e nas suas estratégias, presentes e futuras. Muito obrigado.